Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje nós vamos falar sobre os tratamentos que eu utilizo aqui na minha clínica para a reabilitação perineal. Sejam todos bem-vindos para essa nossa conversinha. Eu vou deixar todos vocês no mudo e depois eu paro a gravação e abro para vocês fazerem as suas perguntas. Então, quais são os nossos tratamentos? Primeiro, eu sempre gosto de lembrar que o músculo do pavimento pélvico ou os músculos do períneo estão na base da pelve. Esses músculos estão aqui na base da pelve e eles são responsáveis tanto pela função urinária, quanto pela função defecatória, quanto pela função sexual. Seja na mulher, seja no homem. Tanto os homens quanto as mulheres têm músculos do períneo ou os músculos do pavimento pélvico. Quais são as disfunções que nós podemos ter no pavimento pélvico? Geralmente, nós classificamos mais didaticamente, isso não é uma avaliação, isso só pode ser determinado após uma avaliação, mas didaticamente nós falamos que a fraqueza dos músculos do pavimento pélvico pode ser a causa da incontinência urinária, da incontinência fecal, do prolapso dos órgãos pélvicos e das disfunções sexuais. A hiperatividade, quando o músculo está sempre contraído e nós não conseguimos relaxar, ele pode ser causa da retenção urinária, da obstipação intestinal, das dores pélvicas e também de algumas disfunções sexuais. Seja no homem ou seja na mulher, esses músculos vão ser responsáveis. Aqui nós temos a pelve feminina, então nós vamos ter a bexiga seguida da uretra, o útero seguido da vagina, o reto seguido do ânus. Esses músculos são responsáveis pela função urinária, ajudam na função urinária, na função defecatória e na função sexual. Nos homens, nós vamos ter aqui nós temos o homem que vai ter a bexiga seguida da uretra. Aqui na base da bexiga nós temos a próstata. Depois o reto e o ânus. Então, o homem também tem os músculos do pavimento pélvico e esses músculos podem ter alguma disfunção tanto no homem quanto na mulher. A primeira coisa que eu faço com os meus pacientes é uma avaliação. Essa avaliação ela é dividida em 3 etapas. A primeira coisa é a anamnese. O que nós, profissionais da saúde, chamamos de anamnese? A anamnese é aquela conversa que nós fazemos com o paciente. Então, sempre que o meu paciente chega, nós vamos ter uma longa conversa para entender qual é a queixa desse paciente, como é que essa queixa começou, se houve algum episódio, uma queda, uma cirurgia, no caso das mulheres, o parto, a menopausa. No caso dos homens, nós podemos ter a prostatectomia, que é a cirurgia para retirada da próstata. Então, nós temos que fazer uma boa anamnese. Quando nós fazemos essa anamnese, quando eu faço essa anamnese, eu vou perguntar os antecedentes familiares, os antecedentes cirúrgicos. Também vou saber, no caso das mulheres, os antecedentes ginecológicos e obstétricos, porque é bastante importante saber em que idade, em que fase da vida essa mulher está, se ela ainda é uma mulher jovem, se é uma mulher que já está entrando na menopausa, como é que é o ciclo menstrual dessa mulher. Depois nós vamos ver também nas mulheres os antecedentes obstétricos.
se ela já engravidou, se ela já foi mãe, qual foi a via de parto, se foi um parto cesariana ou se foi um parto via vaginal, como é que foi esse parto, se esse parto teve alguma intercorrência. Depois disso, eu começo a minha avaliação, continuo a minha anamnese com a parte da urológica, como é que está o sistema miccional desse paciente. Quantas vezes você faz xixi, se você consegue relaxar ou não para fazer xixi, se tem perdas urinárias, caso tenha perdas urinárias, em que situação que acontecem essas perdas. Depois nós vamos ver se esse paciente, tem alguns pacientes que falam que tem uma vontade muito rápida, muito urgente de fazer xixi, que é o que a gente classifica pela urgência urinária. Se esse paciente perde xixi quando tem essa vontade muito grande, se essa perda de xixi acontece quando tosse, quando espirra, nós vamos entender bastante como é que está o sistema urinário. Também se esse paciente, às vezes, quando faz xixi, tem a sensação de que não esvaziou tudo, que ele precisa estar sempre fazendo xixi, para ver se tem alguma retenção. Depois nós vamos ver a parte fecal e a parte defecatória. Quantas vezes o paciente evacua? Nós sabemos que um paciente que não evacua há mais de 3 dias, então nós consideramos obstipado. Mas, na verdade, nós podemos evacuar todos os dias. Então, nós podemos evacuar todos os dias. O intestino é muito importante na nossa qualidade de vida. Já tem vários estudos e várias formações que nós vemos que o intestino é um segundo cérebro. Algumas alterações intestinais podem ser causas de depressão, de muita fraqueza, de muito cansaço. Então, é muito importante saber também como é que está o sistema intestinal e defecatório do nosso paciente. Depois, nas mulheres, nós vamos conversar sobre os órgãos pélvicos. Então, as mulheres que têm prolapso dos órgãos pélvicos, que é quando desce ou a bexiga, ou a vagina, ou o ânus, essas mulheres, geralmente, elas têm uma queixa de ter um peso na vagina, ou uma sensação de bola na vagina, porque esses órgãos estão descendo. Aí, se o paciente estiver à vontade, nós vamos conversar sobre a sexualidade dele. São poucos os profissionais da saúde, infelizmente, que perguntam sobre a sexualidade dos nossos pacientes. Como é que está a sua sexualidade? E lembrar que a sexualidade vai muito além de uma vida sexual ativa com um parceiro. Nós podemos manter a nossa sexualidade ativa sozinhos, mesmo quem está sem parceiro, porque não está num relacionamento, porque já está viúvo e não quer começar um relacionamento. Tem vários fatores que fazem com que nós não tenhamos um parceiro ou uma parceira, mas isso não quer dizer que nossa sexualidade morreu. Então, a masturbação faz parte da nossa sexualidade. Nós podemos manter uma vida sexual ativa, mesmo que sozinhos. Aqui você vai ter a chance, a oportunidade de conversar sobre a sua sexualidade, saber como é que está o seu prazer, se tem prazer durante a relação sexual, como é que está o seu desejo, como é que está o orgasmo, se tem dor durante a relação sexual. Nós não precisamos sentir dor durante a relação sexual. Isso é possível ser tratado, e muitas vezes o tratamento das dores na relação sexual são muito simples. Na maioria das vezes, o tratamento da dor na relação sexual é muito simples. As pessoas têm muito medo e demoram para procurar um tratamento que pode ser rápido. Falamos já de tudo isso, eu sempre paro e explico tudo isso para o meu paciente, tanto para os homens quanto para as mulheres. O que é a pelve? O que são os músculos do pavimento pélvico? Qual é a função desses músculos? Depois eu vou para o exame físico. Todo fisioterapeuta tem que avaliar o seu paciente. Então, como é que eu faço esse exame físico? Como os músculos do pavimento pélvico estão lá dentro, nós só conseguimos fazer esse exame através de um exame íntimo. Mas quando eu falo de um exame íntimo, eu não estou falando de um exame invasivo. A fisioterapia não é invasiva, ela pode ser íntima, mas ela não é invasiva. Não tem nenhum tratamento, nenhum procedimento que eu faça na minha clínica que seja invasivo. Tudo o que eu faço é conservador.
Então, eu peço licença para o paciente ou para a paciente, ele vai se trocar, ele vai tirar toda a parte, ela, vai tirar toda a parte inferior da roupa, e aí eu vou começar a minha avaliação. Essa avaliação começa com uma visualização. Então, primeiro eu vou visualizar na mulher, eu vou visualizar toda a vulva dela. Então, eu vou visualizar grandes lábios, pequenos lábios, o corpo perineal. Vou ver se tem alguma alteração, se tem alguma cicatriz. Eu visualizei, depois eu vou fazer o meu exame. O meu exame é feito a partir do toque, assim como os ginecologistas fazem. A diferença é que quando eu faço o meu toque, eu quero saber do músculo. O ginecologista, quando faz o toque, ele quer saber dos órgãos internos. Então, eu vou fazer o toque, coloco o meu dedo lá na vagina da paciente e vou fazer a minha avaliação aqui dentro. E vou ver como é que estão esses músculos. Fazendo essa avaliação, aí sim, eu já tenho toda a história clínica da minha paciente, ou do meu paciente, e já estou preparada para traçar um tratamento. Eu posso, eventualmente, ver os exames complementares que esses pacientes trazem, ou então pedir alguns exames caso eles sejam necessários. Mas, na grande maioria das vezes, para o tratamento de fisioterapia, o que nós precisamos é dessa conversa e desse exame. Uma coisa, quando eu avalio o homem, como o homem não tem vagina, a avaliação do homem ela é feita via anal. Então, meu paciente vai estar em decúbito lateral e aí eu vou aqui avaliar o homem via anal para conseguir chegar nos músculos do pavimento pélvico. Lembrando mais uma vez que nenhum desses procedimentos é invasivo. São todos procedimentos conservadores que não têm nenhum efeito colateral e nenhum risco para o paciente. Já fiz a minha avaliação e eu já posso começar no tratamento do meu paciente. E o tratamento ele vai ser sempre baseado, os meus tratamentos são sempre baseados no reabilitação perineal ativa e séria. O que é isso? Em 2009, entre 2009 e 2011, eu desenvolvi o protocolo Reabilitação Perineal Ativa, que foi o meu primeiro protocolo, a minha primeira técnica desenvolvida, e eu dou curso formando outros fisioterapeutas para trabalhar na área, para trabalhar com o meu trabalho, já desde 2009. Então, às vezes vocês estão olhando, Laira, é muito interessante o que você mostra, mas eu estou no Brasil, eu estou em Moçambique, eu estou no Porto, não estou em Lisboa. Não se preocupe, eu já tenho mais de 500 fisioterapeutas formados por mim, e se vocês não estiverem em Lisboa, ou mesmo que estejam em Lisboa, não estiverem perto de mim, é só me mandar uma mensagem que eu vejo onde é que eu tenho um fisioterapeuta que já fez o curso comigo e pode atender vocês. Então, todo o meu tratamento vai ser baseado no reabilitação perineal ativa e séria. Eu sempre começo com as técnicas ativas. O que são as técnicas ativas? As técnicas ativas são aquelas que, quando o paciente faz, aumentam o gasto energético do paciente. A parte mais importante do tratamento de fisioterapia são nós movimentarmos o músculo que está sendo tratado. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos movimentar os músculos aqui, os músculos do períneo. Como é que eu faço isso? Como esses músculos estão lá dentro, nós não conseguimos saber se o paciente está contraindo ou não, se não tiver algum tipo de biofeedback. Então, todos os meus pacientes sempre são tratados com algum tipo de biofeedback. Na minha clínica, eu utilizo o que é mais moderno, o que é mais novo, o que tem mais tecnologia, que é o biofeedback por eletromiografia. Então, eu vou colocar uma sonda na minha paciente, se ela for mulher. Nos casos que eu vou tratar homens ou em outras patologias, eu tenho uma outra sonda que é menorzinha, que é onde eu faço estimulação e o biofeedback via anal. Então, essa sonda é colocada lá na vagina da paciente, não causa dor, não causa desconforto. Todos os tratamentos são feitos
no limite do paciente. Então, não se preocupe que as nossas técnicas não vão causar dor ou desconforto. Então, nós colocamos essa sonda aqui dentro. O que essa sonda vai fazer? Essa sonda faz duas coisas. A primeira coisa que a sonda vai fazer é esse biofeedback. Então, a sonda vai estar em contato lá com os músculos e sempre que o meu paciente contrair, eu consigo visualizar no computador, não só eu e o paciente conseguimos visualizar essa contração no computador e também conseguimos ver o relaxamento. Então, essa sonda vai estar aqui. Ela vai estar em contato com os músculos do períneo. Aí o paciente vai contrair lá dentro, vai relaxar, e eu sempre vou estar visualizando tanto a intensidade quanto a duração dessa contração. Não só da contração, sempre da contração e do relaxamento. Então, o protocolo de reabilitação perineal ativa, ele tem 14 sessões. Todas as sessões vão ter cinesioterapia com biofeedback, que é quando o paciente contrai e a gente visualiza, e depois a eletroestimulação. A eletroestimulação é um impulso elétrico que chega aqui no músculo e esse impulso elétrico vai fazer o músculo contrair. Isso é muito bom para as alterações de sensibilidade, para melhorar a propriocepção e para melhorar a percepção do paciente. Dentro das técnicas ativas, o que eu também posso fazer com a minha paciente? Nesse caso, as mulheres têm um recurso fantástico que vai ser o cone vaginal, ou na verdade, os cones vaginais. Nós vamos ter um kit com diferentes cones do mesmo tamanho, mas com pesos diferentes. Esses cones, eles são utilizados já do meio para o fim do tratamento. Eu ensino a minha paciente, eu avalio com a minha paciente qual é o melhor cone que ela consegue utilizar e ela começa a utilizar esse cone em casa. Então, esse cone ele é fantástico para a paciente estar fazendo os exercícios em casa e para continuar o tratamento depois da fisioterapia. Então, ela vai colocar o cone mais leve, eu vou sempre acompanhando a paciente para nós irmos evoluindo para o cone mais pesado. E sempre, desde a primeira sessão, eu faço exercícios para o meu paciente fazer em casa. Porque a fisioterapia, ela depende muito do paciente. Nós não conseguimos ter sucesso no tratamento de fisioterapia se nós não tivermos a adesão do nosso paciente. Então, o paciente tem que estar motivado, ele tem que estar empenhado em fazer o tratamento. Então, desde a primeira sessão, eu já começo a passar exercícios que os meus pacientes vão fazer em casa. E esses exercícios também vão evoluindo e vão ficar mais difíceis a cada sessão. Uma outra técnica que nós podemos utilizar e que é muito interessante e ajuda muito na patologia do pavimento pélvico são os exercícios hipopressivos. Os exercícios hipopressivos, eles são feitos de uma maneira que não aumentam a pressão intra-abdominal. Então, se eu não aumentar a pressão intra-abdominal, eu vou causar menos danos no meu pavimento pélvico. Então, sempre que eu aumento a pressão intra-abdominal, eu vou apertar a minha barriga e eu vou tender a fazer uma pressão para baixo, empurrando tudo para baixo. O que nós devemos tentar fazer? Exercícios hipopressivos ou todos os exercícios que nós fizermos, tentamos fazer em hipopressão, que é não aumentar a pressão aqui na barriga e sim fazer uma sucção para dentro. Então, eu também ensino alguns exercícios hipopressivos para os meus pacientes e tento orientá-los a fazer os exercícios que eles fazem em casa no menor aumento da pressão intraabdominal. Então, essas são as técnicas ativas. Além dessas técnicas, nós também podemos utilizar as técnicas passivas. De técnica passiva, eu vou ter o quê? Eu vou ter a massagem perineal. A massagem perineal não é o nome mais adequado dessa técnica, porque, na verdade, eu não vou estar fazendo uma massagem. O que eu vou tentar fazer? Vou tentar alongar esse músculo. Então, eu coloco o dedo lá dentro da vagina da minha paciente e eu vou puxar, tentando fazer esse alongamento. Eu estou aqui no músculo dela,
E nós vamos puxar, puxar, puxar para alongar esses músculos. Nós utilizamos a massagem perineal na mulher que está grávida e quer um parto vaginal. Nós utilizamos naqueles músculos muito tensos, que tem aquela hiperatividade que leva a maior dificuldade na defecação, que leva dor durante a relação sexual, que leva a maior dificuldade na micção. Essa hiperatividade também pode levar a uma dor pélvica crônica, que é quando nós temos uma dor insistente e persistente na pelve, que muitas vezes não tem uma causa conhecida, ela é só uma contração pela hiperatividade dos músculos do pavimento pélvico. Outra maneira que eu tenho de alongar esses músculos é com o balão. Então, nós temos vários dispositivos semelhantes a esse no mercado. Ele é um balão que nós também podemos colocar na vagina da paciente. E aí nós vamos inflar esse balão e ele vai gradativamente ficando maior, fazendo com que a gente alongue esses músculos. E o alongamento com o balão, ele é mais global. Quando eu faço a massagem perineal, eu consigo pegar pontos específicos de dor. Quando eu faço o alongamento, eu consigo, com o balão, eu consigo fazer um alongamento mais global. Outra vantagem do balão é que o paciente pode utilizar em casa. Então, lembra dos exercícios para casa? Não são só as técnicas ativas. Eu também ensino os exercícios das técnicas passivas. E o paciente que precisa ganhar alongamento, seja porque quer fazer um parto vaginal, seja porque tem dor, porque tem uma hiperatividade, ele também vai levar o balão para casa para fazer esses exercícios, fazendo com que a fisioterapia seja mais eficaz. Depois nós podemos fazer a massagem cicatricial. A massagem cicatricial ela é feita muitas vezes nas mulheres de pós-parto. No pós-parto, a mulher, quando ela tem um parto vaginal, pode ter tido a episiotomia ou então a laceração natural. Então, nós vamos ter um corte nessa vulva e nesse corte nós podemos fazer uma massagem tecidual, assim como nós fazemos em várias outras cicatrizes do corpo. A cicatriz pode ter uma aderência, a cicatriz pode ter uma fibrose, e essa aderência ou fibrose ela pode ser muito dolorosa para a paciente, principalmente na hora da relação sexual, na hora da defecação, às vezes por estar muito tempo sentada. Então, é muito importante trabalharmos essa cicatriz. As mulheres que tiveram parto cesariana também precisam trabalhar essa cicatriz para tirar essa aderência e terem uma qualidade de vida melhor. Algumas vezes nós também tratamos essa cicatriz dos homens que fizeram a prostatectomia, principalmente aqueles que fizeram via abdominal. Também pode ter uma aderência dificultando a reabilitação. Depois nós temos a massagem miofacial, que é você mexer não só no músculo, mas também na fáscia que envolve. Podemos fazer essa massagem via abdominal para trabalhar os órgãos internos, para trabalhar a mobilidade dos órgãos internos. Essa massagem ela é bastante interessante nas pacientes com endometriose, quando é uma endometriose bastante superficial, ou então no pós-operatório, quando há alguma aderência, nós conseguimos manipular os órgãos internos, conseguimos manipular a fáscia, melhorando muito a qualidade de vida da mulher. Outra coisa que nós podemos utilizar nos nossos tratamentos são os dilatadores vaginais. Os dilatadores vaginais são um kit cônico com vários dilatadores que a mulher pode utilizar para simular uma penetração. Então, geralmente nós utilizamos os dilatadores na paciente com vaginismo. Eu falei já de vaginismo semana passada ou na anterior. A mulher com vaginismo ela tem uma contração tão forte dos músculos do períneo que ela não consegue ter uma penetração. Na verdade, a mulher com vaginismo não consegue fazer um exame ginecológico, ela não consegue utilizar um absorvente interno. A causa principal do vaginismo é a contração desses músculos. Se a mulher tentar ter uma introdução, seja do pênis na hora da relação sexual, seja do dedo do médico na hora do exame, seja do absorvente interno, e ela não estiver bem relaxada, ela vai ter dor. Então, a mulher com vaginismo, ela não
como ela não consegue relaxar, ela acaba tendo dor na relação sexual. Então, nós começamos a tratar a paciente com vaginismo com as técnicas ativas, para ensinar o relaxamento, e depois vamos colocando os dilatadores vaginais. Ela vai aprender a utilizar o dilatador mais fininho, então nós fazemos primeiro na clínica, para ela saber como é, e depois ela vai fazendo os exercícios em casa. Então, nós ensinamos ela a colocar o dilatador, e é muito, muito, muito importante essa paciente entender que ela vai pôr o dilatador, mas ela tem que estar bastante relaxada. Se ela não estiver relaxada, vai doer. Então, ela vai aprender a relaxar para depois fazer a introdução. Nós podemos utilizar também vários instrumentos para fazer a dessensibilização. Quando a paciente tem uma hipersensibilidade na pele, seja na vulva do lado de fora, seja na vagina, por causa de uma cicatriz, por causa de alguma lesão, nós podemos utilizar esses instrumentos, que eles têm uma superfície irregular, alguns deles também têm vibração, e essa vibração vai fazer uma normalização da sensibilidade. Então, ela vai ajudar tanto os pacientes que têm uma diminuição da sensibilidade superficial, do tato, assim como uma paciente que tem uma hipersensibilidade por causa de uma cicatriz ou por causa de uma lesão nervosa. Algumas mulheres com prolapso podem recorrer aos pessários. Eu também falei de prolapso há 2, 3 semanas, mostrei a utilização dos pessários. São instrumentos bastante fáceis, bastante úteis, até que são acessíveis, não tem um preço muito elevado e podem melhorar muito a qualidade de vida das pacientes. E para concluir, nós podemos utilizar as bombas de vácuo. A bomba de vácuo pode ser tanto do pênis, o homem vai pôr o pênis aqui dentro, através da sucção, vai aumentar a irrigação sanguínea, ajudando muito nos pacientes que têm disfunção erétil. Lembrando que talvez, na grande maioria das vezes, só a bomba de vácuo não vai ser suficiente. Então, nós temos que recorrer a outras técnicas, principalmente as técnicas ativas. Nós também podemos utilizar uma bomba de vácuo que é para o clitóris. Então, isso aqui também vai fazer um aumento da irrigação sanguínea no clitóris, ajudando aquela mulher que não tem muita sensibilidade, aquela mulher que tem muita dificuldade em ter orgasmo, vai colocar lá na glândula do clitóris, aumentando a irrigação e a sensibilidade para a glândula do clitóris. Bom, eu queria ficar por aqui, espero que tenha partilhado um pouquinho com vocês. Sei que há uma grande curiosidade de como são feitos os tratamentos, se eu for para a clínica, o que vai acontecer comigo. Eu queria falar que as portas estão abertas, venham fazer uma avaliação, ou comigo, ou algum dos fisioterapeutas que já foi formado por mim. Às vezes é só uma avaliação, uma conversa, vai esclarecer muito as dúvidas de vocês. Os nossos tratamentos não vão causar dor, os nossos tratamentos, na maioria das vezes, não causam dor, não causam desconforto, eles só vão causar essa dor quando você já vem para cá com uma dor. Se você vier para cá com uma dor por causa de uma cicatriz, se você vier para cá com uma dor por causa de uma hiperatividade muscular, talvez sim, na hora de fazer a manipulação, seja um pouco desagradável. Mas, tirando isso, os nossos tratamentos não causam dor. Todas as técnicas que utilizamos são técnicas não invasivas, elas não têm nenhum efeito colateral e não correm nenhum risco para o paciente. Muito obrigada. Eu vou desligar o vídeo e vou abrir para conversas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem, pode entrar no site tem bastante informação. Um beijo para vocês e boa noite.